Salve, irmãos. Essa é a nossa sexta aula, Carta aos Efésios. É mais uma carta de prisão de São Paulo, possivelmente na prisão de Roma. Isso por volta já do ano 60, 61. Prisão da qual a gente não tem certeza se dessa prisão que ele foi enviado para o sacrifício, enfim. Sabe-se que foi que ele estava nessa prisão de Roma. E já no final, pelas datas, né, já deveria estar muito próximo ao final da missão dele na Terra. Essa daí, inclusive, é uma carta, ao contrário da carta aos Filipenses, que é uma carta muito pessoal. Essa não é uma carta mais, ela é impessoal, é como se fosse assim, uma circular que serviria para ser enviada para muitas comunidades. De repente, a única que sobreviveu foi essa, aos Efésios. Isso é uma probabilidade. Devido à natureza dela mais formal, ela poderia ser uma carta que fosse enviada aos Efésios e às outras comunidades. Ela não entra em nomes de ninguém da comunidade. É uma carta muito, muito formal mesmo. Mas sobre a cidade de Efésios, fica na região que hoje é a Turquia, né, era a capital da província da Ásia Menor. Província romana também, era uma cidade portuária, com a sua prosperidade, né, de uma cidade portuária que ligava com o mundo exterior, né, por onde chegavam mercadorias, comerciantes, enfim. Era uma cidade próspera. Tinha uma grande população para a época, né? meio milhão de pessoas. São Paulo esteve 2 vezes nessa cidade, uma vez muito rapidamente. Na segunda viagem, teve até alguns problemas lá e ficou rápido. Problemas na sinagoga, ficou muito rápido. Né? Mas, em compensação, na terceira viagem, ele fica por 3 anos. Estima-se pelos dados de Atos dos Apóstolos, ele fica 3 anos nessa cidade. Então ele ensina muito aí, ele prega muito nessa cidade. Então por isso que essa carta era até para ser uma carta mais formal, mais informal e, no entanto, é bastante formal. Vai ser tipo uma carta padrão para enviar para as comunidades. Como sempre, ele inicia com endereço, saudações, né? Cita de início um hino soteriológico, né, ligado à salvação em Cristo. E eles sempre colocam que, nesse momento, vivemos a dispensação da plenitude do Evangelho. Estamos agora no ponto, desde o Antigo Testamento, agora no ponto alto da curva. Ele cita Cristo como cabeça da igreja, essa naturalmente sendo seu corpo, e a plenitude daquele que plenifica tudo em tudo. Então ele é um momento assim, ele faz questão de iniciar logo essa carta, ficando muito clara a doutrina.
Salvação, ele chama atenção, pela graça, pela fé, não por obras. Por que não por obras? Para que ninguém se encha de orgulho. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Às vezes a gente vê muito disso, né, na própria igreja. Ah, eu ajudei muito, eu fiz muito, eu construí essa igreja, eu fiz tudo por essa igreja. Dei a minha vida por essa igreja. Mas não vai ser salvo por isso, porque a salvação não é por obra. A salvação é pela graça de Deus. Então, isso é um alerta para nós, a gente vê isso todo dia. Entre fiéis e sacerdotes, falando assim, eu fiz muito, fiz isso, fiz aquilo, me dedico. Justamente porque a salvação não é pela obra, para que as pessoas não se enchem de orgulho. Se encheu de orgulho, a queda está próxima. Não tem salvação. Então não existe salvação pela obra. Pelo contrário, a obra às vezes pode até... Não quer dizer por isso que não vai se fazer a obra, né? Quem ama, quem se dedica, quem tem fé, amor, esperança, vai se dedicar à igreja por isso, não pela obra em si, pelo orgulho ou pela vaidade. Senão, aí lá na advertência lá de Salomão no Antigo Testamento, né? Vaidade, tudo é vaidade. Então a gente tem que ter cuidado com a vaidade, ela derruba. Então ele lembra que antes estávamos todos afastados de Cristo e pelo seu sangue agora somos membros da aliança. Não pela lei judaica, mas pelo sangue de Cristo. E ele cita mais à frente outro hino da conciliação dos povos, tanto os gentios quanto os judeus. Que em Cristo somos todos um. Não tem diferença entre grego, judeu, homem, mulher. Enfim, senhor, escravo. Antes separado pela lei e pelos muros do templo. Porque no templo só podia entrar quem era judeu, filho de mãe judaica. Aquela história toda, né? Toda aquela separação. A igreja de Cristo é uma igreja de inclusão, não de separação. E ao se referir à paz, obviamente, ele nunca está se referindo à paz romana. Por que a paz romana não se referia? Porque a paz romana era a paz do homem, a paz conquistada ou conseguida através, ou mantida, melhor dizendo, pela espada. A paz de Cristo não é a paz da espada. Que houve uma pacificação nessa região que antes era muito violenta. Mas isso não é a paz de Deus, não é a paz de Cristo. É a paz das armas, a paz da autoridade, a paz da presença do Estado. A paz de Cristo é outra história. Não precisa de armas para ser estabelecida. Então a gente tem que ter cuidado. Paz não é um termo genérico. É que em outros idiomas, como o grego, eles têm um cuidado muito grande com essas expressões, que às vezes na nossa língua a gente se perde um pouco. Então a gente tem que ter muito cuidado quando fala em paz. Eu sempre procuro explicar à comunidade, quando eu falo aqui em paz, é a paz de Cristo, não é a paz dos homens, não. Essa paz lá fora está havendo um tiroteio e a gente vai continuar falando que é aqui na paz de Cristo. E aquela paz de lá de fora não é a nossa. A nossa é de Cristo. E a paz dos homens, que é conseguida pelas armas, como em Roma foi. Também não nos interessa a paz de cemitério. Não, a paz da igreja é outra história. No capítulo 3, é um capítulo muito breve, em que ele ora pelo povo e
ele se refere à questão da família, da família cristã, e é que esse texto, ele na nossa língua, ele se perde um pouco, porque pai, né, e família, no idioma que foi escrita a carta, são palavras que têm a mesma raiz, a mesma sonoridade. Então, esse texto, na nossa língua, fica meio... não dá o sentido que São Paulo quis dar. Mas ele está sempre procurando essa harmonia entre a família e Deus. E no capítulo 4, vocês vão encontrar um apelo pela unidade para que se evite a discórdia na comunidade. Isso aí é uma coisa terrível. Então, falando das virtudes teologais, fé, esperança e amor, ou fé, esperança e caridade. O cuidado com as doutrinas heréticas, até hoje. E que só há um Deus que é Pai de todos. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E o cultivo da santidade para uma nova vida, que a antiga forma de viver já não se justifica mais para o cristão. E avançando no capítulo 5, fala: tornai-vos imitadores de Deus como filhos amados. Isso é muito interessante observar isso. O nosso tempo é curto. Porque, como filho de Deus, uma criança quer sempre imitar o seu pai. Criança, às vezes até a gente fala assim, tal pai, tal filho. Que o menino, então se for um menino, aí quer imitar o pai direitinho lá, quer torcer pelo time. Então, por que nós não procuramos também, os filhos de Deus, imitar a Deus? Assim, quando somos crianças, queremos imitar nosso pai, querer seguir a mesma profissão, enfim, andar parecido com o nosso pai, às vezes usar uma roupa parecida, enfim. Por que não com Deus? Então ele fala isso: tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Os filhos sempre gostam de imitar os seus pais. O próprio Jesus Cristo disse: quem me vê, vê o Pai. E ele fala da idolatria, mas chamando a atenção que o maior idólatra da sociedade é o avarento e o incontinente, aquela pessoa que só pensa em sexo, não pensa em casar e constituir uma família, mas pensa em sair com uma mulher hoje, outra amanhã, enfim, prostituição, essas coisas. Então, isso é uma idolatria. Isso vai ter um detalhe mal na carta, pena que o nosso tempo é muito curto. Porque ele fala: antes vocês viviam na treva, agora são filhos da luz. Então a vida agora é outra. E conclui, que ele fala: não ande como tolos, mas como sábios. Ele fala do relacionamento conjugal, que precisa ser contextualizado para o nosso dia. Relação senhor, escravo, que tem, às vezes parece servo, mas é o sentido que a palavra que está lá é escravo. Então isso aí é coisa que já é superada nos nossos dias. E mais à frente ele fala da armadura de Deus, que era uma forma judaica, que eles viam Deus como Senhor dos Exércitos. Só que essa armadura agora ele passa para o cristão, escudo, elmo da fé, da palavra, a espada da palavra, enfim, ele vai fazendo mais alegorias com as armas na época ele pega como referência do soldado romano, isso é claro. E ele se despede e falando que está enviando para levar como mensageiro dessa carta Tíquico, que ele apresenta na própria carta, que mostra que é uma carta muito pessoal,
porque o próprio Tíquico talvez não fosse nem conhecido dessa comunidade. Então é uma carta que parece ser uma carta padrão, mas é uma carta muito importante para os dias de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.